Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Nós estamos continuando a campanha de fé às chaves do reino de Deus. E baseado no texto sagrado do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus se volta para Pedro e faz a declaração: dar-te-ei as chaves do reino. E eu estou recapitulando essa parte porque de repente tem alguém chegando hoje. Uma coisa é entrar no céu. Essa é a expectativa que todos nós temos. Um dia nós vamos entrar no céu, o céu é um lugar. Mas a outra coisa é entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus, quando enviou os pregadores, entre outras coisas, ele disse: vocês devem dizer, é chegado o reino de Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, o reino de Deus chegou até nós. A possibilidade de vivermos nessa dimensão. O reino de Deus é uma dimensão espiritual. A possibilidade de uma pessoa viver no reino de Deus é real. Basta essa pessoa receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Ele é a porta de entrada para essa dimensão que é o reino. Entre outras coisas, eu ministrei aqui que a Bíblia Sagrada diz que toda pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor e como Salvador se torna despenseira do reino de Deus. E essa expressão, despenseira, despenseiro, significa alguém que toma conta da despensa, que toma conta do lugar onde Deus depositou as bênçãos. É essa dimensão espiritual. Compreende o que eu estou falando? Então você que está em Cristo, você é um despenseiro, é uma despenseira. Você toma conta de onde estão as bênçãos de Deus. Você tem acesso às bênçãos do Senhor. Você tem acesso à cura, à prosperidade, você tem acesso a uma vida resolvida em todas as áreas. Você acredita no que eu estou falando? Isso é revelação da palavra de Deus, acredite. Não entre em desespero na hora da crise, da dificuldade, da situação indesejada. Se você está em Cristo, você tem a chave da despensa. Através da sua fé, você tem acesso à despensa de Deus. Você pode tomar posse das bênçãos. Efésios, no capítulo 3, o verso 1, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Elas estão nas regiões celestiais, que é essa dimensão do reino de Deus. Está me ouvindo? Eu repito, um dia nós vamos entrar no céu. Quantos têm essa expectativa? Glória a Deus. Mas enquanto não entramos no céu, nós podemos entrar nessa dimensão espiritual que é o reino de Deus. Então, esse é o ponto importante para você entender a campanha, tá? Existem chaves, segredos no reino de Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abra no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 12. A mensagem vai ser breve. E a minha oração é que você ouça a voz de Deus no seu coração. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. A revelação do que está escrito é que traz vida. Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 12. É onde está o texto básico da ministração de hoje. E se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Pode estar um pouco diferente a linguagem, mas o sentido é o mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 24 apenas. Palavra do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Diga amém. E o meu tema hoje é meio sombrio, né? Teve gente que tremeu na base, teve gente que falou, nem vou hoje. Eu anunciei previamente, o tema hoje é bem-vindo ao seu funeral. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga bem-vindo ao seu funeral. Pode apagar a luz aqui. Isso é estranho, né? Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração alusivo a isso. Eu me lembro de um empresário, uma empresa com muitos funcionários e a maioria dos funcionários ali estavam tendo dificuldade com relação à produtividade. Não estavam produzindo aquilo que era a expectativa. E então, cada um arrumando justificativa. Alguns justificando que o problema era o colega de trabalho, o problema era alguns dos que estavam ali no contexto da empresa. E um dia, os funcionários chegando para o turno de trabalho logo cedo, e tinha lá uma faixa escrito: a empresa está em luto. E tem lá o porteiro e as pessoas iam chegando para o trabalho e perguntariam assustadas: quem é que morreu? Quem é que morreu? Então, o porteiro, devidamente instruído pelo empresário, dizia: morreu a pessoa que te impedia de crescer. O seu inimigo morreu, o seu maior inimigo aqui na empresa morreu. E cada um pensava numa pessoa, pensava noutra e noutra. E então o porteiro dizia: o velório está acontecendo lá no auditório da empresa. Está lá o caixão. E a pessoa, o funcionário se dirigia para lá. Quando chegava lá, tinha algumas pessoas em volta do caixão, inclusive o patrão.
E quem entrava já ficava logo curioso para saber quem era o finado, quem era o falecido. O meu inimigo, a pessoa que me impede de crescer, morreu. Será se é o fulano? Será se é ciclano? É Beltrano? E quando se aproximava ali do caixão, o caixão com um visor, um vidro, e a pessoa se inclinava para ver quem era. Tinha um espelho lá dentro. A pessoa via ela mesma. Não era uma pegadinha, era para chamar a atenção dos funcionários que o maior inimigo de uma pessoa é ela mesma. Está me ouvindo? O seu maior inimigo não é o governo, não é o seu vizinho, não é o seu parente, o seu esposo, a sua esposa, ou o seu pai ou a sua mãe. O seu maior inimigo é você. Eu tenho colocado isso vez por outra. Se você se vencer, você se vence. A única pessoa que você deve vencer, para vencer qualquer coisa na vida, é você mesmo. Se você se vence, então você está credenciado para vencer. Você está credenciado para vencer qualquer crise, qualquer dificuldade, qualquer situação indesejada. E nós atendemos pessoas, e conversando com uma pessoa e com outra pessoa, e de repente a pessoa está vivendo um tempo difícil na vida. E o que nós identificamos na hora é que a maioria dessas pessoas só estão sofrendo o que estão sofrendo por culpa delas mesmas. Consequência. O maior inimigo de uma pessoa é ela mesma. Um dia a ficha caiu para mim. Eu cheguei a essa conclusão. Eu preciso me vencer. Eu preciso me superar para que eu tenha condições de vencer na vida. Você nunca vai vencer na vida. Você sempre vai ficar abatido, você sempre vai ficar de escanteio se você não se enfrentar. Você precisa se enfrentar. O seu maior inimigo é só você chegar hoje à noite e olhar no espelho lá na sua casa. Esse é o indivíduo, essa é a mulher que você precisa vencer. Está me ouvindo? É o seu adversário, o seu maior adversário. Se você vence, se você se vence, você está pronto para vencer o diabo, você está pronto para vencer os poderes das trevas, você está pronto para vencer qualquer crise, qualquer dificuldade, qualquer situação indesejada na vida. Eu tenho colocado vez por outra. Quando um atleta sobe no pódio para receber a medalha, para receber o troféu, ou até mesmo numa formatura. Eu não sei se você já foi numa cerimônia de formatura, e quando anuncia o nome, muitas dessas pessoas, quando vão lá para receber o canudo, eles já vão chorando. Você já notou isso? O que sobe no pódio vai receber a medalha e chora. E quem vai receber o diploma, chora. Sabe por quê? Porque por trás daquela lágrima está uma história de superação. É alguém que teve que se vencer para poder vencer, para poder chegar lá. Esta é a razão porque a maioria das pessoas, elas são desistentes na vida, porque elas não querem se enfrentar. Elas não querem se vencer para vencerem. E olha o que Jesus Cristo está dizendo nesse texto. Ele está dizendo, se o grão de trigo, escute cuidadosamente, no grão de trigo está o potencial para produzir. Está o potencial para produzir muitos grãos de trigo. Mas esse grão de trigo precisa morrer. Se ele não morre, Jesus disse, fica ele sozinho. Mas se ele morre, o potencial que está nele vem para fora. E por que eu estou falando isso? Conversão. Eu tenho dito isso frequentemente. Conversão significa uma nova versão. E para que tenha uma nova versão de você, a velha versão tem que morrer. Eu vou dizer de novo. Para que surja uma nova versão de você, a velha versão tem que morrer. Está compreendendo? Essa versão, eu estava meditando nisso. Você não é o que parece ser, eu não sou o que parece ser. Nós somos um conjunto de versões. E de repente, como o apóstolo Paulo diz, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Ele está falando de duas versões. Uma versão que quer agradar a Deus, uma versão que quer fazer o bem, uma versão que quer fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é direito, aquilo que é lícito, aquilo que é legal, mas ele está falando de uma outra tendência que ele tem, em fazer o errado, em fazer aquilo que extrapola o limite, aquilo que transgride, aquilo que não é do agrado de Deus. Eu digo a você, bem-vindo ao seu funeral. Esse velho homem, essa velha mulher que está aí em você e que tem a tendência a fazer aquilo que não agrada a Deus, e que tem a tendência a ficar com o freio de mão puxado, quando na verdade você deve se lançar, que tem a tendência a ser pessimista, tem que morrer. É o que esse livro diz, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Em você está um potencial extraordinário para conquistas e para realizações. Como uma semente, o grão de trigo, em você está o potencial para crescer, está o potencial para conquistas e para realizações. Deus colocou em você o potencial para você ir para um próximo nível, para você prosperar, para você ter uma vida de melhor qualidade. Mas
em você tem versões que precisam morrer. Tem tendências em você que precisam morrer. Você precisa sepultar determinadas coisas na sua vida, para que o novo de Deus encontre ocasião na sua vida. O novo de Deus jamais vai acontecer na vida de uma pessoa que continua apegada ao velho. Você precisa abrir mão do velho para se agarrar ao novo. Erga sua cabeça, olhe para mim. Se você nunca foi no circo, eu já falei isso uma outra vez aqui, você deve ter visto pela televisão o trapezista. Você já viu o trapezista do circo? O espetáculo? O trapezista, ele vai segurando o trapézio na mão. E de repente, num dado momento, ele tem que soltar o trapézio que está na mão dele para pegar o que está vindo. Não tem como ele pegar o que está vindo se ele não soltar o que está na mão dele. Senão não tem espetáculo. Está me ouvindo? E para você pegar o que está vindo da parte de Deus, você tem que soltar o que você está segurando. Tem que soltar essa velha versão para receber o novo de Deus na sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: o novo de Deus está vindo ao seu encontro. Agora diga: você tem que largar o velho. E o ponto número 1. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute. Deus não depende do seu passado para decidir o seu futuro. Eu vou dizer de novo: Deus não depende do seu passado para decidir o seu futuro. Deus não dependeu do meu passado, Deus não dependeu do passado de Moisés, Deus não dependeu do passado de Davi, Deus não dependeu do passado de ninguém para fazer o que ele tinha para fazer. Está compreendendo? E o que significa isso? O seu passado passou. Você não pode mais mexer no seu passado, mas o seu passado pode mexer com você. Eu disse isso aqui, tem muitas pessoas que não estão conseguindo desfrutar do presente. O presente se chama presente porque é um presente de Deus para nós. E a pessoa não está conseguindo desembrulhar o presente de Deus, porque ela é prisioneira do passado. Ela está agarrada ao passado. E o seu passado tem que ser sepultado. Esse homem, esta mulher, que está agarrada ao passado, que está pensando que Deus depende do seu passado para decidir o seu futuro. Esse homem do passado tem que ser sepultado. Essa mulher do passado tem que ser sepultada. É o que esse livro diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você nunca vai chegar no propósito, você nunca vai chegar no alvo, você nunca vai chegar na qualidade de vida que Deus quer que você chegue, se você não quer se soltar do passado. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Eu não estou falando só de passado de dissabores, de passado ruim. De repente, e muitos chegam para mim e falam: apóstolo, naquela época que era bom, né? Eu falei: é bom até hoje está bom também. Eu não sou prisioneiro do passado, nem das coisas ruins, nem das coisas boas. Eu tive coisas ruins e tive coisas boas, mas em nenhum momento eu me deixei prender por nenhuma dessas coisas. Eu sempre entendi que Deus não depende do meu passado. Deus não depende do meu ontem, da minha semana passada, do mês passado, do ano passado, de 30 anos, 50, 60 anos passados, para decidir o meu futuro. Está me ouvindo? Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, bem-vindo ao seu funeral desse homem do passado. Bem-vindo ao seu funeral dessa mulher do passado. Porque o que Deus tem para você está diante de você, não está atrás de você. Tem alguém aí, não? Eu vou repetir aquilo que eu já disse N vezes. O para-brisa do carro é maior que o retrovisor. E por quê? O para-brisa é para você olhar para frente. O retrovisor é menor, é para você balizar a sua direção. É verdade o que eu estou falando? Então, sepulte, faça o funeral. Hoje à noite, é velório aqui hoje. É velório. Sepultar esse homem do passado, sepultar essa mulher do passado. Esse profano, esse imoral, esse ilegal, esse corrupto, esse dependente químico. De repente, eu ouvi um homem dizendo outro dia. Ele disse: eu era o pior dos piores, eu era o usuário de drogas. Ele disse: às vezes eu pensava que ia morrer de tão drogado que eu ficava. E agora ele está servindo a Deus, é um adorador por excelência. Entre outras coisas, ele disse: eu sepultei o velho homem foi sepultado. Está compreendendo? Nós entregamos aqui os certificados de batismo. E o que é que simboliza o batismo? É uma declaração que você está crendo que Jesus Cristo morreu por você, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Mas é uma declaração também
de que o seu velho homem, a velha mulher, está sendo sepultada. E está ressuscitando um novo homem, uma nova mulher para um novo tempo na vida. Compreendeu essa parte? É sepultar. Senão você não rompe. Senão você não vai chegar. Senão você não vai conquistar. Se você não se desprender desse homem do passado, dessa mulher do passado, por mais glorioso que foi o passado, ou por mais dissabores que você tenha tido no seu passado, ou o futuro te espera. Escute cuidadosamente. Eu vou terminar essa parte dando uma sentença a você. O seu futuro será tão glorioso que o seu passado vai se tornar insignificante. Eu vou dizer de novo, eu sou o profeta de Deus sobre a sua vida. O seu futuro será tão glorioso que o seu passado vai se tornar insignificante. E foi assim para mim. E foi assim para qualquer um desses homens ou dessas mulheres que decidiram confiar em Deus de coração e decidiram sepultar o passado. Sepulte o seu passado. Eu vou dizer de novo. Deus não depende do seu passado para decidir seu futuro. Deus não está impressionado com o seu passado bom e nem com o seu passado ruim. Ele não depende do meu passado nem do seu para decidir o nosso futuro. Pergunte a quem está ao seu lado, você acredita nisso? Agora diga a essa pessoa, bem-vindo ao seu funeral. Meu Deus do céu. Quem entendeu essa parte? Vem aqui explicar. Não vem não, senão você vai comer meu tempo aqui. Escute cuidadosamente. Algumas pessoas estão em dificuldade em relação ao presente, estão comprometendo o seu futuro por conta de mágoas. Pessoas que estão magoadas, estão ressentidas. Pessoas que não estão conseguindo romper na vida. Ou uma pessoa que guarda mágoa. Você já ouviu isso, talvez? É alguém que está bebendo veneno, querendo que a outra pessoa morra. Eu vou dizer de novo. Ou uma pessoa que está guardando mágoa, ressentimento de alguém. É como alguém que bebe o veneno, esperando que a outra pessoa morra. Isso é a maior tolice. Quem vai morrer é você. A mágoa, ela vira enfermidades, distúrbios no organismo podem acontecer por conta de mágoa, por conta de ressentimento. A mágoa, ela cria bloqueios. Ela bloqueia o desempenho da pessoa, a pessoa não rompe, não flui, por causa do ressentimento. A vida da pessoa fica amarrada. É como se você estivesse amarrado naquela pessoa que você está magoado. E aí a sua vida não vai romper. Então você precisa sepultar esse magoado que está em você. Você precisa sepultar essa ressentida que está em você. Sepulte essa sua versão que está magoada. Acredite no que eu estou falando. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Mas em relação à qualidade de vida, o melhor de Deus está vindo ao seu encontro. Você acredita nisso? Mas se você está com mágoa, se você tem ressentimento, você não vai desfrutar desse novo tempo que Deus tem para a sua vida. Isso é tão sério que Jesus Cristo, ele disse: se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Olha o bloqueio. E se você trouxer a sua oferta e se lembrar que tem uma pendência com alguém, você está magoado, está ressentido com alguém, Jesus disse: vai lá primeiro e conserte as coisas, senão nada do que você fizer para Deus ou do que você fizer na vida vai ter fluxo. Nada vai fluir, porque tem bloqueio por causa da mágoa. Isso é sério. Eu sou o tipo que, graças a Deus, nós já levamos tantas balas nas costas, você não tem ideia, de gente que comia do nosso pão e levantou contra nós o calcanhar. Alguns de vocês conhecem algumas das histórias. Gente que me chamava de pai. Não, você é o meu pai. Mas abraçava para ver onde ia enfiar a faca. Mas quem sou eu hoje? Sem mágoa e sem ressentimento. Está me ouvindo? Eu desejo que todos eles ou elas comam do melhor dessa terra, mas não mais na minha mesa. Está compreendendo? Porque não dá para confiar de novo. A confiança é como uma taça de cristal. Caiu, quebrou, você pode pegar uma cola e ir colando ali, e vai colando, e cola tudo certinho, cada pedaço no seu lugar. Mas essa taça nunca mais será como antes. Está compreendendo? Eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Eu estou livre. O velho homem magoado foi sepultado. E ressurgiu um novo homem para desfrutar de uma graça especial de Deus para um novo tempo. É isso que tem que acontecer com você. Se você tem mágoa de alguém,
tem ressentimento, isso é problema. Isso vai atrapalhar você em relação ao próximo nível que Deus tem reservado para a sua vida. Portanto, se é assim com você, bem-vindo ao seu funeral. Tem que sepultar esse homem magoado, essa mulher magoada, ressentida, se você quer desfrutar do que Deus tem reservado para a sua vida. Você quer? Tem alguém aí? A outra coisa, eu falei outro dia, há um problema sério nas vidas de muitas pessoas, é o orgulho. Escute cuidadosamente, tem pessoas que são orgulhosas da aparência, tem gente que tem orgulho da qualidade de vida que tem gente que tem orgulho do seu certificado de formação, de graduação que está na parede. Mas tem pessoas que são tão orgulhosas, olha aqui para mim, tem pessoas que são tão orgulhosas que elas têm dificuldade para pedir ajuda. Elas têm dificuldade para dar o braço a torcer e falar, poxa, eu preciso de ajuda. Eu preciso de conselho, eu preciso de orientação. O orgulho, ele atrapalha a pessoa, ele impede a pessoa de romper na vida. Sabe o que esse livro diz? A soberba, o orgulho vem antes da ruína. Então, você pode viver uma vida boa, hoje, amanhã, depois, a semana que vem, mas uma hora a ruína acontece por causa do orgulho, por causa do nariz empinado, por causa da soberba. E eu repito, tem pessoas tão orgulhosas, mas tão orgulhosas, que elas têm dificuldade para pedir ajuda, para falar, eu preciso de ajuda. Estão me ouvindo? Outro dia, um sujeito deu cabo da própria vida. Amarrou uma corda e, quando a família chegou lá, estava pendurado. E descobriram que ele tinha problemas e mais problemas, mas ele nunca pediu ajuda. Ele nunca compartilhou. Ele nunca deu o braço a torcer. O orgulho matou esse indivíduo. É uma pessoa propensa ao suicídio. É uma pessoa propensa a dar cabo da própria vida. A pessoa orgulhosa. Porque a soberba precede a ruína. Agora, pasmem vocês. Outro dia eu encontrei uma pessoa humilde. Pense numa pessoa humilde. E era tão humilde essa pessoa que ela tinha orgulho de ser humilde. Tinha orgulho da sua humildade. Meu Deus do céu. Problema. Orgulho, este orgulhoso, essa orgulhosa que está em você tem que ser sepultado. Sepulte. Para que o novo de Deus aconteça na sua vida, aconteça na sua casa, na sua família. Seja humilde. Olha o que Jesus Cristo disse. Em Mateus 11, 28, 29 e 30, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou humilde e manso de coração. Ele está insinuando que uma pessoa orgulhosa, a alma dessa pessoa não tem descanso. Porque ela tem que ostentar. Ela tem que fazer de conta, a alma dessa pessoa não descansa. Enquanto a pessoa que é humilde, a alma tem estabilidade, a alma tem descanso. Sepulte o orgulhoso que está em você, sepulte a orgulhosa que está em você. Bem-vindo ao seu funeral. A outra coisa, eu vou abreviar. A ansiedade. A Bíblia, vez por outra, nos alerta com relação ao perigo da ansiedade. E nós somos advertidos, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é um problema. Mas o pior problema da ansiedade é que você quer ter o futuro nas suas mãos, sendo que o futuro está nas mãos de Deus. Ansiedade é expressão de dúvida. É uma dúvida. Você não está convencido de que Deus tem o futuro nas mãos dele. Então você fica ansioso porque você está duvidando de Deus. Ansiedade é expressão de dúvida. É uma denúncia de que você não acredita em Deus e você não confia que Deus vai liberar a graça que você precisa. Não ande ansioso, não ande ansiosa. Ansiedade traz distúrbios no organismo, o metabolismo do organismo pode funcionar alterado. Distúrbios os mais variados podem acontecer. Tem gente padecendo de insônia por causa da ansiedade. A preocupação excessiva. A palavra preocupado. A pessoa preocupada, ela está ocupada antes da hora. Tem uma estatística que mostra, isso é pesquisa, que 90% das preocupações das pessoas nunca acontecem. E quando você chega lá já está resolvido. Eu estava lendo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Maria Madalena estava indo para o túmulo, para o sepulcro, ela está preocupada. Quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai remover a pedra? Porque tinha uma pedra enorme na porta do túmulo, na gruta. E a Bíblia Sagrada diz que quando ela chegou lá, a pedra já estava removida. É assim em muitas das nossas situações.
muitas das nossas preocupações, e a gente fica ansioso, e a gente está apreensivo, e quando chega, não, já está resolvido. Não tem nada daquilo. É assombração. Então você precisa sepultar o ansioso, a ansiosa, que tem dominado a sua vida, que tem tirado a qualidade do seu sono. Pasmem vocês, a maioria das pessoas que tomam medicamento para dormir é por conta de preocupação excessiva. Elas não conseguem dormir o sono que recarrega as baterias. Eu já sepultei o ansioso há muito tempo. Nada de ansiedade, já sepultei o ansioso. O meu funeral do ansioso já aconteceu faz tempo. A Bispa Aurélia sabe do que eu estou falando. Nós temos problemas os mais variados, desafios os mais variados. Eu disse a vocês, a pessoa chegou e falou assim, ô apóstolo, você tem problema? Eu falei, quer trocar? Ela falou, Deus, fez até o sinal da cruz, falou, Deus me livre. Eu tenho problemas, eu tenho desafios na vida. Sabe qual é a diferença? É que eu chego em casa, deito e durmo. É como o salmista diz, em paz me deito, e logo eu pego no sono. Quando o salmista escreveu isso, quando ele faz menção disso, ele está num tempo de perseguições. Ele está num tempo que a vida dele está ameaçada. Ele é um fugitivo, um foragido. Mas ele declara que em meio aos problemas, às dificuldades da vida, ele não tem ansiedade. Em paz me deito, e logo eu pego no sono. Eu ouço pessoas dizendo, eu estou tomando tarja preta, estou tomando aquilo outro. Um dia um falou assim, apóstolo, você toma o Dramin? Eu falei, sei lá o que é Dramin. Aí depois que eu fui pesquisar, eu dei um Google. Aí eu falei, não, eu tomo Jesus. É Ele que cuida de mim. Eu não tenho pré-ocupações, eu não tenho ansiedades. Então você veio hoje aqui para o seu funeral, para sepultar esse lado ansioso seu, esse lado ansiosa que você tem. Essa preocupação excessiva. Talvez com os filhos, talvez com a área financeira, talvez com a questão da família, eu não sei. Você tem uma preocupação e você fica ansioso, ansiosa. Repito, 90% das ansiedades que a gente tem jamais vão se cumprir. Quando a gente chega lá, já está resolvida, a pedra já está removida. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga bem-vindo ao seu funeral. Você pode dizer amém por isso? Eu repito, teve gente que disse assim, quando eu postei o tema lá, teve gente que falou, Deus me livre, eu não vou no culto hoje não. Eu disse, não, é uma revelação gloriosa, vai ajudar você. Estão compreendendo? Então, a outra coisa, erga a sua cabeça, olhe para mim, mais duas coisas. Sepulte a sua natureza pecaminosa, essa tendência que você tem para fazer o ilícito, para fazer o errado, essa tendência para fazer aquilo que não agrada a Deus. Esse velho homem, essa velha mulher tem que ser sepultado. Quem está em Cristo, repito, a Bíblia Sagrada diz, nova criatura as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. A palavra conversão, eu repito, significa uma nova versão. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é uma nova versão. É uma versão liberta. É uma versão nascida de novo. É uma versão transformada. E para que essa nova versão surja, é o que Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica... Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. O fruto que Deus espera de mim e de você só é possível na nova versão. Essa versão pecadora, essa versão baixa, essa versão imoral, essa versão profana, essa versão ilegal, essa versão que não agrada a Deus, não produz o fruto que agrada a Deus. Então sepulte o velho homem, o homem do pecado. Sepulte a velha mulher, a mulher do pecado. E vai nascer um santo homem de Deus. E vai emergir uma santa mulher de Deus aí no lugar desse velho homem, dessa velha mulher. Você acredita no que eu estou falando? É isso que a educação não entende, é isso que os políticos não entendem, é isso que a família não entende. Eles falam, fez o errado, fez isso, aquilo outro. Agora está dizendo que é homem de Deus. Eles não entendem. Porque é Jesus Cristo que opera a nova versão na gente. Mas se a gente quiser. Você pode dizer amém por isso? Sepulte o velho homem. Tome essa decisão hoje. Diga, a partir de hoje, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher em Cristo Jesus. Se você entender o que eu estou falando, a qualidade da sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Para terminar, isso é duro, isso que eu vou dizer aqui, mas eu tenho que dizer. Eu não sei se eu falo. Falo ou não? Eu vou falar. Sepulte os seus sonhos. Sepulte os seus planos, os seus projetos, sepulte os sonhos que você está alimentando para viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus só acontecem nas vidas das pessoas que têm disposição para sepultar o sonhador que sonha os seus próprios sonhos. Teve um dia na minha vida que eu tomei a decisão. Eu disse, eu vou sepultar o sonhador que há em mim, que está sonhando seus próprios sonhos, porque vai
emergir um sonhador que quer viver os sonhos de Deus para a sua vida. Felicidade só acontece na vida da pessoa que abre mão dos seus planos, dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos, para viver os sonhos de Deus. Você não está nesse mundo por acaso. Você está nesse mundo por uma causa. Eu vou dizer de novo, você não está nesse mundo por acaso. Você está por uma causa, por um propósito. Deus tem um sonho com você. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E você nunca será feliz de fato e de verdade se você insistir do seu jeito. Não é do seu jeito que vai dar certo. Não é do seu jeito que você será feliz. É do jeito de Deus. É do jeito que Deus planejou. É no propósito de Deus. É na proposta de Deus. Propósito significa proposta. É uma proposta. Deus não coloca a goela abaixo. Você tem que dizer, eu quero viver o plano, o projeto que Deus tem para a minha vida. Você tem que querer. Ou, caso contrário, você vai continuar pela vida quebrando a cara. Você vai continuar vivendo a maior das frustrações que uma pessoa pode viver, que acontece exatamente numa vida sem Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por um momento. Esta noite, eu espero que, de fato e de verdade, seja a noite do seu funeral. Que você sepulte essa tendência pessimista que está em você. Que você sepulte esse lado seu, que vai na contramão da proposta que Deus tem para a sua vida. Sepulte os seus sonhos. Sepulte esse sonhador, essa sonhadora que está aí em você e que insiste em viver os seus próprios planos, os seus próprios projetos. Os seus próprios sonhos. Um dia eu parei com os meus sonhos. Eu me voltei para Deus, eu disse, a partir de hoje, Senhor, eu quero viver os sonhos do Senhor para a minha vida. Eu quero viver o projeto do Senhor para a minha vida. Eu sepultei o sonhador dos sonhos pessoais. E emergiu um sonhador que passa o tempo todo sonhando os sonhos de Deus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. E você veio no lugar certo hoje à noite. Você veio no seu funeral. Eu comecei pregando em velórios. Lembra da minha história? E hoje eu estou aqui pregando no seu velório. No sepultamento desse lado seu. Esse lado baixo, esse lado imoral, esse lado profano. Eu vim hoje pregar no funeral do seu lado miserável, do seu lado estúpido. Eu vim pregar no seu funeral, o funeral desse lado seu que tem tendência a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu conversei com um casal de empresários outro dia. Eles vivenciaram um tempo de dificuldades financeiras terríveis. Escute cuidadosamente. E eles me confidenciaram que foi numa reunião como esta, de sepultar o velho para ressurgir o novo. Entre outras coisas, naquele dia eu disse, é o sepultamento do miserável que está em você. É o sepultamento dessa pessoa endividada que está aí. E vai emergir um empresário, uma pessoa próspera a partir de hoje. E esse casal prosperou de lá para cá e prosperou muito, porque eles sepultaram o velho para que o novo de Deus acontecesse. Deus é Deus de coisas novas. Mas Deus só faz o novo dele acontecer se a gente tiver disposição para se livrar do velho, para sepultar o velho. Você pode dizer amém por isso? Eu vi sobre uma tribo de nativos, olha aqui para mim. Uma tribo de nativos. Que eles tinham, um missionário foi pregar e ele identificou ali uma cultura. No meio das crendices, das superstições desses nativos. O chefe da tribo amarrava uma canoa ali no rio, a canoa amarrada, e cada membro da tribo passava ali perto da canoa e fazia um gesto simbólico, como quem está jogando alguma coisa dentro da canoa. E o missionário observando aquilo. Daqui a pouco o chefe da tribo cortou a corda da canoa e soltou a canoa rio abaixo. Ele perguntou ao chefe, o que é isso que vocês fizeram? Ele disse, todo ano a gente faz isso. Então ele disse, me explique. Ele disse, cada pessoa passa aqui e tudo de errado da vida da pessoa, simbolicamente, ela joga dentro da canoa e depois a gente solta a canoa para levar. O erro, o errado, a parte errada da pessoa vai embora. E uma nova pessoa recomeça. Eu vou te falar agora, Deus é Deus de recomeço. Talvez até hoje deu tudo errado na sua vida, mas a partir de eu sou profeta de Deus sobre a sua vida. A partir de Deus, a partir de hoje, é um recomeço. E você não vai estar sozinho, sozinha, porque você está disposto a sepultar essa velha vida. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você quer minha ajuda em oração e você diz, Deus falou comigo hoje, vem aqui na frente, eu vou orar por você enquanto eles cantam.